Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley Pala, eu sou o pastor da Igreja Batista Maranata, em Guarulhos, São Paulo. É um grande prazer ter essa oportunidade de falar com vocês sobre os próximos minutos. Eu quero ser uma bênção, quero ser uma ajuda para vocês. Hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Muitas vezes, quando um pastor sobe para pregar, ele lê um texto principal e daí começa a pregar e compartilhar a mensagem. Hoje, vamos esperar até o fim da mensagem para ler o texto. Mas, melhor falo, o texto principal. Mas antes disso, vamos ler várias passagens e vamos estar na Palavra de Deus para que nós podemos receber uma bênção, uma ajuda, um ensinamento pelo Espírito Santo para ajudar a nós em nossas vidas pessoais. Cada um de nós estamos aqui por um propósito, né? Somos a criação de Deus. Somos formados por suas mãos e Ele tem uma vontade por cada um de nós, como indivíduo. Mas como é que podemos encontrar o propósito por nossas vidas? Como é que eu posso saber por que Deus me colocou aqui na Terra? Como é que eu posso saber o propósito da minha vida? Hoje, há muitas pessoas que estão em busca de propósito. Estão buscando uma razão para continuar vivo. Estão buscando uma razão por que eles estão aqui na Terra. Senhor ou senhora, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus criou cada um de nós e Ele nos colocou aqui na Terra com um propósito. Mas eu não posso falar e explicar todos os detalhes da sua vida. Eu não sou Deus. Mas existe um plano geral que Deus tem por cada um de nós. E cumprindo a vontade de Deus em geral, Deus nos vai guiar pelo caminho específico e pelo propósito especial que Ele tem por cada um de nós. Se você me está ouvindo agora, eu quero que você vá comigo agora à Palavra de Deus para que nós juntos podemos entender como podemos achar propósito nesta vida. O rei Salomão, no Antigo Testamento, o rei Salomão, a Bíblia fala que ele era o homem mais sábio na história humana, que não havia outro rei como ele. Não houve nenhum senhor naquele tempo que comparava com o rei Salomão. Mas a fim da sua vida, Salomão falou para seu filho Robão: Filho, por favor, ouve-me. E ele escreveu uma carta de testemunho da sua própria vida. Salomão escreveu a seu filho que ia ser o próximo rei de Israel. E ele escreveu para seu filho dando testemunho sobre tudo o que ele fez durante sua vida. Salomão era o homem mais sábio na história, mas infelizmente Salomão não aproveitou daquela sabedoria. E Salomão, casei com várias mulheres, tinha mais de 1000 mulheres. E isso significa que tinha mais, que ele também tinha 1000 sogras. Como é que um homem pode ser sábio e procurar mais sogra, né? Isso é brinquedo, não preocupe, irmã, por favor. Um homem tão sábio, mas quando ele casou com tantas mulheres,
suas mulheres as desviaram seu coração do caminho de Deus. E ele desviou do caminho de Deus e ele perdeu não seu propósito, mas ele perdeu a oportunidade de aproveitar da sabedoria que Deus tinha dado a ele. E ele perdeu o foco e desviou do caminho certo. Então ele andou sem direção, sem orientação por muitos anos da sua vida. E ele perdeu muita bênção de Deus em sua vida. E quando chegou os últimos dias da sua vida, ele escreveu uma carta a seu filho, basicamente dizendo: filho, quando é seu turno, não repete as obras do seu pai. Não me segue, por favor, neste caminho onde eu andei por muitos anos, porque não vale. E Salomão deu testemunho para seu filho em uma carta que ele tentou de achar significância e propósito em cada coisa que o mundo ofereceu para ele. Ele deu testemunho a seu filho: eu me aproveitei de cada coisa que há neste mundo. E eu queria achar significância. Eu queria achar enchimento. Eu queria achar um propósito para viver. E eu voltei vazio. Ele aproveitou de todo e voltou vazio. Isso é uma boa descrição para a sua vida? Ou de sua vida? É uma boa forma de falar e explicar a situação em sua própria vida? Vamos ver, em parte, o testemunho de Salomão. Ele começou bem. Ele começou temente a Deus. Ele começou honrando a Deus. Ele edificou o templo, o primeiro templo lá em Jerusalém. Ele edificou, era um edifício bonito e maravilhoso, tudo que eles fizeram. Ele edificou muito edifício e ele orava muito e pediu a sabedoria e as bênçãos de Deus para saber como sair e andar adiante do seu povo, como guiar o seu povo e seu reino. Começou bem, mas depois disso, ele tentou achar significância, propósito, satisfação em qualquer outra maneira. Vamos ver no livro de Eclesiastes, Salomão falou assim, no capítulo 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Depois ele começa de explicar como ele viveu aqui na terra, quando ele tentou achar propósito para a sua vida. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e venha saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Vamos ver várias coisas no qual Salomão tentou encher sua vida. Ele tentou satisfazer
o seu coração e seus desejos íntimos em várias coisas. Ele, primeiramente, como falei, ele era o homem mais sábio na história. Deus, quando ele orava no início do seu reino, ele orava pedindo a sabedoria de Deus para saber como dirigir o seu reino. E Deus o deu. A sabedoria de Deus. E ele ficou tão sábio que não tinha igual. Mas ele falou, eu fico o mais sábio de todos. Minha sabedoria não tinha igual e eu pensava nisto, eu podia achar o meu propósito e minha satisfação. E eu vivi assim e eu me busquei tudo, eu tentei aprender tudo e através da minha sabedoria eu me dediquei a saber de todo mundo. E era vão. O conhecimento. Não exatamente a mesma coisa do que a sabedoria, mas Salomão falou o conhecimento. Eu me dediquei às ciências. Eu aprendi das estrelas, das plantas, dos árvores. Eu me aprendi do reino animal. Eu me aprendi do arquiteto, do química, de tudo. Eu me tentei aprender tudo e a juntar todo o conhecimento no mundo, aqui nesta cabeça. Eu me dediquei a ser mais sábio, mais inteligente. E eu dei todo o meu esforço. E quando eu tentei achar um propósito para viver em minha própria sabedoria e conhecimento, eu voltei vazio. Não importa que tão sábio você é. Não importa que tanto conhecimento você tem. O propósito da vida não está envolto por conhecimento. Eu tiro boas notas na faculdade. Parabéns. Eventualmente, a faculdade acaba. Pois depois da faculdade, eu vou continuar a me educar e eu vou ser o mais inteligente naquela carreira. Eu vou aprender disso, eu vou provar aquela teoria, eu tenho essa tese e eu vou mostrar para todo o mundo científico e todos vão conhecer o meu nome. E depois disso, o quê? Porque esse não enche. Tem muitas pessoas vivos agora que são inteligentes, que têm teorias científicas que são impressionantes. Eu não consigo entender. Eu não tenho uma mente tão inteligente. Eu não possuo. Mas você pode falar com Stephen Hawking ou qualquer outro cientista que tem tanta informação aqui e eles ainda estão buscando mais alguma coisa, porque o coração deles fica vazio. Cabeça já está cheio de informação, de conhecimento, mas isso não enche. Isso não enche a vida da pessoa. E não vamos cumprir o propósito de Deus por nossas vidas somente dedicados a uma sabedoria e inteligência humana. Salomão continua falando. Capítulo 2. A sabedoria e o conhecimento não funcionavam, então ele fala assim. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goze o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Vou parar aí e vamos ver aqui agora que Salomão falou. Então eu me tentei me alegrar. Eu busquei me desfrutar, rir, ter um bom tempo, divertir-me. Muitos de vocês, especialmente vocês jovens, você está passando toda a sua vida, todo o seu tempo que é livre, você somente quer divertir-se.
Você não pode encher a sua vida, você não pode achar propósito no divertimento. Não enche a pessoa. É uma distração. É uma desvia que ajuda que seu cérebro não fique pensando que tão vazio é a minha vida. É uma droga emocional. Saindo no bar toda noite, cada fim de semana, ou indo na praia, andando na praia, ou viajando, fazendo turismo sobre todo o mundo, ou jogando futebol, ou vôlei, ou basquete, ou qualquer coisa que você quer, dedicando a sua vida ao divertimento e ter um bom tempo, e na festa não te vai satisfazer. É impossível. E Salomão dá testemunho disso. E ele falou para seu filho, filho, não passa anos tentando achar propósito e significância no divertimento, na alegria, na festa, porque eu passei muito tempo e eu voltei vazio. E ele siga falando aqui sobre as coisas, os edifícios e casas que ele edificou. Versículo 5, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Ele fala sobre as coisas que ele estava fazendo, tentando fazer em sua vida para encher o coração. Sigue falando, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. Salomão tentou de fazer muita coisa, ele juntou muita riqueza, ele ganhou muito dinheiro, ele edificou muito edifício, ele construiu muita coisa impressionante dos seus jardins e tanques e tudo. Ele fez muita coisa, engrandeceu muito e não encheu sua vida. E ele não achou o propósito de Deus naquelas coisas. Você pode dedicar a qualquer carreira que você quer. Você acha que você vai ser o melhor arquiteto no mundo, mais famoso, o melhor empresário, ou que você vai ganhar mais dinheiro do que qualquer outro ser humano na história. Boa sorte com isso. Se você acha que você é o próximo Pelé, ou Neymar, ou qualquer outro jogador de futebol famoso, se você acha que você pode ganhar melhor dinheiro e mais fama do que Messi, Ronaldo, todos eles, você pode dedicar toda a vida buscando propósito e significância nessas coisas. E no fim da vida você vai dar testemunho. Eu não tenho nada de satisfação. Eu nunca achei o que andei procurando. É inevitável. Aquelas coisas não satisfazem a pessoa. Salomão deu testemunho. Ele estava rogando o seu filho. Filho, por favor, não faz o mesmo. Eu já passei muito tempo. Eu já andei por anos tentando achar um propósito, a significância e a satisfação nestas coisas e não aproveitam. Não ajudam. É vaidade. Você quer que toda a sua vida fique vã? Não repete o mesmo erro. Salomão continua falando aqui. Eu fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu
para todas as obras que fizeram minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão fala a nós ainda. Você pode obter qualquer posição ou qualquer possessão terrestre que você quer, e nenhum deles te vai satisfazer. A satisfação não pode ser achado em coisas terrestres. E Salomão tinha mais do que qualquer outra pessoa. E ele falou, eu não fiquei contente. Muitos de vocês estão pensando, se eu somente tinha um pouco mais de dinheiro, se tivesse um pouco mais disso, se eu tivesse um pouco mais da fama, se eu tivesse uma vida um pouco mais fácil, se eu tivesse um melhor emprego, se eu tivesse uma casa maior, se eu tivesse outra esposa, outro marido, se eu tivesse mais uma oportunidade de ganhar aquilo, se eu tivesse a capacidade de fazer isso, se eu tivesse já ganhado a loteria, e vocês estão pensando, se tivesse, amigo, querido, por favor, entende-me isso, Salomão já tivesse isso. Ele tive tudo. E ele não achou o propósito da vida. E ele não encontrou a satisfação. Ele dá testemunho e, por favor, seja sábio e aprende da lição daquele homem que estas coisas que você estão faltando na vida e que você acha, se eu tivesse, não, você não precisa das coisas materiais. Você não precisa ser engrandecido. Você não precisa ficar mais rico. Você não precisa outro marido, outra mulher. Você não precisa outro emprego. Você não precisa mais dinheiro. O que você precisa é achar o propósito de Deus para a sua vida. Continuamos. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros é que aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Ele falou, depois, a sabedoria não me encheu, conhecimento, as riquezas, o prazer, os feitos, a grandeza não me dava nada. Então, eu me dediquei às causas nobres. Eu vi a opressão dos pobres. Eu vi os que não tinham uma oportunidade de melhorar a vida. Eu tinha, falando como um político que existe agora lá no São Paulo, né? Todos estão ao seu lado. Eu te vou ajudar. Vamos surgir como um povo e vamos tirar aquele... Todos eles já têm... Todos eles são empáticos, né? Mentirosos, na verdade. Mas Salomão viu os opressores e os oprimidos, e ele falou, nossa, eu me dediquei a ficar triste e dedicado a essa causa nobre, e eu me tentei ajudar. E ele falou, sabe o quê? Ao fim disso, ele falou, melhor que nós morremos. Em nosso mundo agora, muitos dos ricos agora, nosso mundo pós-moderno, eles falam,
o dinheiro não importa, a alegria não importa, a tristeza não importa. Não, vamos dedicar a dar comida e alimentação aos pobres. Vamos dar água lá na África. Vamos falar contra o comunismo, ou os ditadores. Vamos falar contra os que não estão em favor do homossexualismo. Ou vamos falar contra os que estão oprimindo as mulheres lá no trabalho. E eles se dedicam às causas nobres. Eu não estou falando contra algumas causas que sim são nobres, mas estou falando a verdade que o propósito da minha vida não é uma causa terrestre. Esta vida passa rápido. Esta vida passa em breve. E se eu dedico a uma causa que depois não existe, o quê? Salomão também falou, tentando ajudar os oprimidos também. Eu não acho satisfação, eu não encontro satisfação. O que devo fazer? E ao fim da sua vida, ele falou assim. Eclesiastes, capítulo 12. Ele falou para o seu filho, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eu não tenho tempo, o tempo já está acabando agora, eu podia falar mais uma hora sobre isso. Mas Salomão falou para seu filho, filho, não passe os seus anos tentando achar propósito e significância a parte da palavra do Senhor. Não tente de encher a vida com coisas vãs que não pode encher, que não leva a satisfação. Por favor, só faz isso. Teme a Deus. Honra a Deus em sua vida. Guarda sua palavra. Obedece a Deus, porque aí é nosso dever. Você vai achar o propósito que Deus tem para a sua vida quando você obedece à palavra de Deus. Você vai encontrar a satisfação que dura para sempre, pela eternidade, quando você teme a Deus, honra a Deus e obedece a Deus. Primeira coisa que Deus quer por cada um de nós é que somos feitos salvos, que somos feitos filhos de Deus, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Isso é a primeira coisa que Deus quer de cada um de nós. Depois da salvação, Deus quer que nós andamos na luz com Ele e não nas trevas. Deus não quer que andamos no pecado, mas que temos uma vida limpa, um testemunho em frente de um mundo perdido, que somos de Deus, que Deus tem renovado a nossa vida, que nós temos uma relação pessoal com nosso Deus e que estamos tentando obedecer o nosso bom Deus. Deus quer que cada um de nós leamos a palavra de Deus, que oramos com Ele diariamente, que melhoramos e edificamos nossa relação pessoal com Deus. Deus quer que cada um de nós temos a oportunidade de servir a Deus em várias formas, não necessariamente como pastor ou evangelista ou missionário. Sua vida pode ser significante. Mas somente quando nós temamos a Deus e honramos a Deus, ouvimos a palavra de Deus e obedecemos. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.